Olá pessoal, tudo bem? Que bom que estamos aqui novamente juntos. Eu sou o professor de Física Robson Santos, dando continuidade ao 9º capítulo do nosso curso de Física, cujo propósito é tratar sobre o assunto hidrostática. Faremos exercícios agora a respeito da primeira aula, ok? Lembrando que esse assunto será tratado através de 2 aulas, cada uma destas terá 2 vídeos, um sobre teoria, com poucos exercícios para exemplificarmos os conceitos, e uma aula de exercícios para que possamos aprofundarmos no assunto. Vamos lá. No primeiro exercício, eu peço para que você calcule a pressão no fundo de um lago, cuja profundidade seja de 25 metros. Os dados estão aí. Uma atmosfera corresponde a 1,0 vezes 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados, que é a mesma coisa que Pascal. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, considerando que seja uma água pura, de 1,0 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Primeiramente, eu vou anotar os dados que a questão me dá, eu acabei de falar para vocês, e é importante que eu entenda que a pressão total, ou seja, aquela que ocorrerá no fundo do lago, se dará pelo somatório da pressão atmosférica mais o somatório da pressão do líquido, ok? Então, a pressão atmosférica é essa, 1,0 vezes 10 elevado a 5 Pascal, e a pressão da coluna do líquido será calculada pela densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna do líquido, que é a profundidade do próprio lago. Faço aqui a substituição dos valores, conforme os dados da questão já pôde me fornecer, e aí efetuo o processo de multiplicação. Eu vou ter aqui 1,0 vezes 10 elevado a 5, que é da pressão atmosférica, mais 25 vezes 10 elevado a 4, que é a pressão que a coluna do líquido exerce no fundo do lago. E aí, o que me resta é proceder esse somatório. O fato é que eu tenho aqui um somatório de 2 produtos as potências de 10 têm expoentes distintos. Então, o que eu fiz é transformar 25 vezes 10 a 4 em 2,5 vezes 10 elevado a 5, para que eu possa colocar o 10 elevado a 5 em evidência. E, como resultado, eu vou ter que a pressão total será de 3,5 vezes 10 elevado a 5 Pascal. O exercício 2 apresenta um recipiente que contém água e óleo. Sabe-se que a pressão absoluta no fundo do recipiente é de 1,038 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, a do óleo 0,8 gramas por centímetro cúbico, e a atmosférica 1,0 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica, na circunstância que está sendo apresentada. E a questão pede para que você calcule a altura da coluna da água. Então, vamos lá. Os dados que a questão me dá são estes. É importante que eu faça uma alteração de unidades de medida para que todas as unidades de medida do cálculo se correspondam. Então, ao invés de usar a altura da coluna do óleo em 10 centímetros, eu fiz a transformação para 0,1 metros. No caso da densidade da água, eu troquei de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por centímetro cúbico e fiz isso multiplicando por 1000. O mesmo acontece na densidade do óleo. Eu multipliquei 0,8 por 1000, que deu 800. Então, vamos lá. A pressão total será o somatório das pressões atmosféricas, da coluna do líquido do óleo e da coluna do líquido de água. Faço a substituição aqui das incógnitas por valores, ok? Lembrando que a pressão das colunas dos líquidos é dada pela densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna do líquido que esteja se tratando. Substituo as incógnitas que ainda ficaram, e aí procedo aqui os somatórios ou os produtos que tiverem que ser exercidos, né? Densidade do óleo 800, aceleração da gravidade 10 e altura da coluna do óleo 0,1. Isso tudo aqui vai dar 800.
No caso da água, eu vou ter 1000 por densidade, 10 pela aceleração da gravidade. Isso daqui já vai me dar um 10 elevado a 4, que é o último termo aqui nessa equação da direita. Tá? E eu multipliquei 1 por 10 elevado a 5, que vai me dar 100 mil. Tá? O próximo passo, o que eu fiz foi esse termo aqui, que é o primeiro, que corresponde à pressão total na base do recipiente, eu multipliquei por 10 elevado a 5. Então, vai me dar 103.800. Depois, o que restou? Restou a pressão atmosférica e a pressão da coluna do óleo, 100 mil mais 800. Esse valor eu passei para o outro lado. Como ele aqui está positivo, ele vai para o outro lado negativo. E aí vai me restar a pressão da coluna da água, que é de onde eu vou tirar a altura da coluna de água. Então, vou ter que 1 vezes 10 elevado a 4 vezes a altura da coluna de água, vai ser 103.800 menos 10.800, e isso vai dar 3.000. E aí, eu multiplico esse 1 por 10 elevado a 4, que vai me dar 10.000, e passo para o outro lado, que ele irá dividir o 3.000. Como resultado disso, eu vou ter 3 metros, 0,3 metros da altura da coluna de água. E voltando a centímetros, que corresponde à unidade de medida apresentada da coluna de óleo, eu vou ter que a altura da coluna de água será de 30 centímetros. O exercício 3, exercício do Enem, em que ele apresenta, em que é dito que pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. Lembrando, pessoal, que o álcool utilizado nos combustíveis, o etanol, ele é dado pela fermentação da cana-de-açúcar. E o produto gerado pela fermentação da cana-de-açúcar é o álcool hidratado. Ele já tem um percentual de água em que fica realmente em torno de 4%. Para que você tenha o álcool etílico, o álcool puro, na verdade, você precisa fazer com que ele passe por um processo chamado de destilação fracionada, em que você retira a água na proporção que você quiser, até mesmo totalmente para que este álcool ele se encontre na condição pura, ou seja, de 100%. Dando continuidade, a densidade dos componentes do álcool hidratado, que é a água e o álcool puro, é apresentada por essa primeira tabela aí. A água vai ter 1.000 gramas por litro e o álcool 800 gramas por litro. Veja que, baseando-se na densidade que é apresentada da água, percebe-se que já está tratando de condições extras que estejam na temperatura ambiente. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto e mediu a densidade de cada uma, obtendo esses valores que estão na tabela aí ao lado. Ou seja, para cada posto, coletou-se o álcool hidratado e mediu-se a densidade de cada uma dessas circunstâncias. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustível adequado somente quais desses postos, conforme essa tabela, a segunda tabela apresentada. Vamos lá. Quais são os dados que a questão nos dá? Que o volume total para cada uma das circunstâncias, vamos considerar que esse volume seja de 1 litro, e de acordo com o que foi passado primeiramente na questão, é que, no caso do álcool hidratado, 96% é de álcool puro e 4% é de água. Então, para cada litro, nós teremos que 0,96 desse total de 1 litro será de álcool e 0,04, que representa 4%, será de água. Teremos, então, 0,96 litros de álcool puro e 0,04 litros de água para cada litro de combustível. Se nós utilizarmos a definição de densidade, que seria a massa pelo volume, eu posso fazer uma alteração nessas variáveis, de forma a passar o volume, que é denominador, para o primeiro lado da equação, e densidade, por conseguinte, ela irá dividir a massa. E aí eu vou ter que o volume é igual à massa de um corpo dividido pela sua densidade. No caso do álcool, 1 litro de álcool
conforme foi dito naquela primeira tabela, 1 litro de álcool possui 800 gramas de massa. Portanto, por uma regra de 3, como que eu posso encontrar a massa de 0,96 litros de álcool? Vou utilizar uma regra de 3, que eu farei uma multiplicação cruzada e chegarei à conclusão de que a massa de álcool em 1 litro, em 1 litro de álcool hidratado, em que eu terei 0,96 litros de álcool puro, a massa desse álcool puro será de 768 gramas. No caso da água, 1 litro de água possui uma massa de 1.000 gramas, portanto, 0,04 litros vai possuir qual massa? Aplico o mesmo procedimento e chegarei à conclusão de que a massa de água, nesse caso, será de 40 gramas. Portanto, por conta disso, a massa do combustível, ou seja, a massa do álcool hidratado para cada litro, será de 768 gramas de álcool puro, mais 40 gramas de água. E isso eu vou ter um total de 808 gramas, ou seja, cada litro de álcool hidratado possui uma massa de 808 gramas. E essa será a densidade do álcool, 808 gramas por litro. Quais as circunstâncias que atende à especificação, quais os postos que possuem uma especificação adequada a essa densidade que nós encontramos? Serão os postos 4 e 5. Aí você pode pensar assim, por que, tudo bem, o posto 4 ele possui 808 gramas por litro, é o que nós encontramos. Mas por que o posto 5, que como está dito, possui 805 gramas, ele está adequado? Veja só, com a densidade da água, ela possui um valor maior que a densidade do álcool. Quanto mais água nós adicionamos nesse álcool hidratado, isso vai fazer com que a densidade do álcool hidratado ele aumente de valor, porque a massa da água para 1 litro, ela tem um valor maior que a massa do álcool puro para cada litro. Acrescentar água à mistura álcool com água vai fazer com que a densidade dessa mistura aumente cada vez mais. Portanto, se eu tenho um álcool hidratado cuja densidade é inferior a 808 gramas por litro, significa que o percentual de álcool ele é maior do que 96%. Ou seja, você tem ainda mais álcool do que nessa condição de 808 gramas por litro. Portanto, no posto 5, essa mistura álcool com água, eu vou ter um percentual maior do que 96% de álcool. E aí, ele vai atender ainda mais a especificação, visto que o mais importante nessa mistura álcool com água é o próprio álcool puro, porque realmente é ele que vai gerar a energia necessária para o funcionamento dos motores. Então, o posto 5 ele também atende à especificação. Em 2013, o Enem apresentou um exercício muito interessante, que se você olhar vídeos no YouTube, você vai ver que há bastante contestação. Mas vamos lá. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas circunstâncias de garrafa tampada e de garrafa destampada, respectivamente. Então vamos lá. Viu-se que com a garrafa tampada, ainda que haja furos, não há escoamento de água. A partir do momento que se abre a tampa, essa água passa a escorrer conforme está apresentada na figura. O que a questão quer saber? Qual é a interferência que a pressão atmosférica exerce na água a partir desses furos, nessas duas circunstâncias, com garrafa fechada e com garrafa aberta. Vamos lá. Primeiramente, vamos considerar que a garrafa esteja tampada. Internamente a garrafa tem-se somente a pressão da coluna do líquido, porque a garrafa está fechada. E essa pressão ela varia de acordo com a sua altura, ou seja, vamos considerar
que haja os 3 furos, furo 1, 2 e 3. Como o furo 3 está na posição mais abaixo, a pressão da coluna do líquido, nesse ponto, vai ser a maior que no ponto 2 e, consequentemente, maior que no ponto 1. A pressão atmosférica estará atuando na água pelo lado externo, através dos furos que existem na garrafa. Como a pressão atmosférica ela é maior do que a pressão no líquido, que é a pressão da coluna do líquido nos 3 pontos, não haverá vazamento. Agora, gente, por que essa questão ela é bastante contestada? Você vai ver vários vídeos no YouTube, talvez você faça isso na sua casa, que se você executar a perfuração ainda com a garrafa fechada, haverá um escoamento de água sim. Mas é importante que se considere que esse experimento só é possível de se realizar se essa perfuração for muito pequena. Muito pequena. Por quê? A partir do momento que essa perfuração é muito pequena, você dificulta a entrada de ar por um desses orifícios aí. Se você fizer um furo muito grande, você utilizar um prego, por exemplo, ou até mesmo um alfinete, mas um alfinete bastante espesso, você permitirá que haja entrada de ar nessa garrafa, e aí você vai formar uma coluna de ar atmosférico por dentro da garrafa, que ao somar com a pressão do líquido, vai ser maior do que a pressão externa. E aí você vai ter fluxo de água, ainda que a tampa esteja fechada. Agora vamos considerar uma situação que possivelmente foi considerada pela questão, que é de furos bastante pequenos. Com a garrafa tampada, não haverá escoamento de água. Mas a partir do momento que você abre a garrafa, o que você vai ter? Você vai ter o somatório em cada um desses pontos da pressão da coluna do líquido, mais a pressão da coluna atmosférica, mais a pressão de ar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter nos 3 pontos a pressão do líquido que aumenta conforme você vai chegando próximo, ou seja, vai aumentando a coluna do líquido, conforme na circunstância anterior, e você externamente vai ter a pressão atmosférica atuando nesses furos. Mas veja, a pressão interna ela vai ser maior do que a pressão externa, porque internamente você tem a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. E do lado de fora, na porção lateral da garrafa, você vai ter somente a pressão atmosférica. Como a pressão interna vai superar a pressão externa, o líquido ele vai escoar pelos furos. Mas veja, ele não vai escoar de qualquer maneira. Como no ponto 3 você tem uma pressão de líquido maior do que no ponto 2, que será maior do que no ponto 1, o líquido em 3 ele vai fluir com uma velocidade maior do que no ponto 2, que será maior do que no ponto 3. Por isso que você vai ter essas parábolas com alongamentos diferenciados. A projeção horizontal no ponto 3 vai ser maior do que no ponto 2, que será maior do que no ponto 1, porque a velocidade de escoamento no ponto 3 é maior do que no ponto 2, que também será maior do que no ponto 1. Ok? Então, você vai ter velocidades de saídas diferentes. Por conta disso, você vai ter projeções diferentes. Quanto maior a velocidade de saída da água, maior vai ser a sua projeção. E aí, qual das alternativas que se adequa a esse sistema? É a letra A. Na letra A está dito que, com a garrafa tampada, a pressão atmosférica impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Já no caso da garrafa aberta, a pressão atmosférica não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. E foi o que eu disse para vocês. Como a pressão do líquido é maior no ponto 3, que é maior que no ponto 2 e também que no ponto 1, isso é independente da garrafa estar aberta ou fechada, né? O fluido ele irá escoar com maior velocidade no ponto 3, por conta disso você tem maior alongamento dessa parábola. Nosso quinto e último exercício é uma questão do Enem de 2015 que apresenta o manual de uma torneira elétrica, em que são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser, no mínimo, 18 kPa e, no máximo, 38 kPa.
Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Os dados que a questão nos dá estão aí. São as primeiras coisas que eu devo anotar para fazer o exercício. E o que a questão quer saber é quais serão as alturas mínima e máxima para os valores de pressão mínimo e máxima da água, da coluna de água sobre a torneira. Bom, como a caixa d'água é fechada, podemos desconsiderar a pressão atmosférica. Logo, a pressão na torneira vai ser simplesmente a pressão da coluna do líquido, a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura H da coluna de água. No caso, a da pressão mínima, que, como a questão diz, é de 18 kPa, esse termo K ou quilo representa 1000, então temos 18.000 pascal, e isso vai ser igual à densidade, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura mínima. 1000 vezes 10 vai dar 10.000. Ao passar para o outro lado dividindo, eu vou ter que a altura mínima da coluna de água, no caso da pressão mínima, vai ser de 1,8 metros. Para o caso da pressão máxima, a equação é a mesma. A única diferença é que agora eu vou utilizar a altura máxima, porque eu quero saber qual vai ser a altura no caso da pressão máxima, ou seja, de 38 kPa, que ao multiplicar por 1000, eu vou ter 38.000. E aí eu procedo os cálculos da mesma forma, em que eu vou achar que a altura, nesse caso de pressão máxima, será de 3,8 metros. E aí eu terei como resposta a letra A. Ok, pessoal? E assim terminamos a nossa aula. Eu espero mais uma vez que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Não esqueça de dar continuidade ao nosso assunto, passar para a aula 2, em que eu vou trabalhar assuntos como empuxo, teorema de Arquimedes, eu vou trabalhar, vou dar continuidade à questão de vasos comunicantes, em que eu vou trabalhar agora líquidos que são immiscíveis e que estão dentro desses vasos comunicantes, entre outros assuntos da hidrostática muito importante, muito cobrado nos vestibulares do nosso país e outros concursos também. Aguardo você, até a próxima e bons estudos!